Bom, então continuando, ainda dentro do poder constituinte originário, vamos analisar as diversas formas pelas quais ele pode se manifestar. A primeira delas refere-se à criação de novos estados. E isso pode ocorrer por meio da divisão de um país, ou da união de países, da emancipação de colônias, ou mesmo da libertação de qualquer forma de dominação. Além disso, o poder constituinte originário ele também pode se manifestar em estados já existentes. E aí, nesse caso, a nova Constituição, ela pode surgir em decorrência de uma revolução, ou de uma transição constitucional, ou mesmo de derrota em uma guerra. E aí vamos analisar especificamente cada uma dessas situações. A primeira delas, a revolução, ao contrário que normalmente a gente pensa, né, quando a gente pensa em revolução, normalmente a gente associa a um movimento violento. Mas isso não necessariamente ocorre. O que vai caracterizar uma revolução é o triunfo de um novo direito ou de um novo fundamento de validade do sistema jurídico positivo do Estado, né? Ou seja, a substituição da ordem política social existente por uma nova. Portanto, o que caracteriza a revolução é justamente essa ruptura que institui uma nova ordem política social. Além disso, as revoluções, elas podem ser fruto tanto de um golpe de Estado, né, no qual o exercício do poder constituinte ele é usurpado por um governante que, portanto, de maneira autoritária, impõe a ordem jurídica que melhor lhe interesse, que melhor lhe diga respeito, ou mesmo por meio da insurreição, que é implementada por um grupo ou um movimento externo aos poderes constituídos naquela ordem jurídica. Por sua vez, a transição constitucional ela é marcada por um dualismo. Ao mesmo tempo que a nova Constituição ela está sendo preparada, a anterior subsiste. São observadas, portanto, as competências e formas de agir pré-estabelecidas. Além disso, um termo bastante interessante para a gente analisar é o bootstrapping, que ele é utilizado dentro do direito constitucional pelo Canutilho. A gente vê ele sendo utilizado em diversas outras situações, por exemplo, né? Tem sido bastante usado no caso das startups. Quando elas começam do zero, a gente fala que está ocorrendo o bootstrapping de uma startup. Mas voltando para o direito constitucional. O Canutilho ele usa esse termo para se referir ao processo pelo qual a Assembleia Constituinte ela liberta os limites que as autoridades haviam imposto. Ou seja, busca legitimar o resultado dos seus trabalhos diretamente perante o povo ou convenções especiais. Ou seja, normalmente a Assembleia Constituinte, quando ela é formada, ela pode trazer algumas limitações para o exercício do poder constituinte originário. E aí o Canutilho diz que por meio desse bootstrapping, aquela Assembleia Constituinte formada, ela se liberta dessas amarras, ela se liberta dessas limitações trazidas e elabora a Constituição de acordo com os seus próprios interesses. É óbvio que isso não vai se dar de uma maneira descontrolada. Essa nova Assembleia Constituinte, ela vai ter que saber sopesar tanto os interesses daqueles que estão elaborando a nova Constituição, quanto os interesses dos próprios destinatários da norma. Então, quando ocorre essa libertação, essa amarra das limitações que haviam sido impostas pelas próprias autoridades, nós dizemos que está ocorrendo um bootstrapping de acordo com o termo usado pelo Canutilho. Além disso, uma terminologia que também é importante que a gente conheça, que vocês podem encontrar aí nos livros, é o chamado hiato constitucional, que ela é usada pelo Ivo Dantas. Ele cunhou essa expressão analisando a relação que existe entre direito legislado, constituição política, sociedade e realidade social. Então, o Ivo Dantas ele diz que há um hiato constitucional quando nós temos um choque, ou seja, quando nós temos uma completa separação entre aquilo que está na Constituição política, aquilo que está na Constituição propriamente dita e o que a gente verifica na realidade social. Portanto, a gente pode falar que o hiato constitucional ele é justamente uma lacuna, um intervalo, uma interrupção de continuidade entre o que propõe a Constituição e entre o que está sendo de fato observado na sociedade. E aí, quando nós estamos diante desse ato constitucional, diversos fenômenos poderão ser verificados.
O primeiro deles seria uma convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte, né, para que fosse elaborada uma nova Constituição que fosse de acordo com aquela realidade social verificada, ou ainda, uma segunda hipótese seria a mutação constitucional, que, como sabemos, é uma alteração no sentido da Constituição, porém não uma alteração formal, mas apenas uma mudança na interpretação que é dada às normas constitucionais. Ainda, diante de um hiato constitucional, também poderia ser o caso de uma reforma constitucional, e aí seria por meio de emendas ou de qualquer instrumento que aquela Constituição previsse como mecanismo de reforma, ou mesmo por um hiato autoritário, né? Que assim o Ivo Dantas denomina hiato autoritário, mas nada mais é do que um poder autoritário. Um governante, uma autoridade, impõe unilateralmente uma nova ordem jurídica, uma nova Constituição, enfim. Bom, com relação ao fenômeno constituinte, então, ou seja, as diversas formas pelas quais o poder constituinte originário ele pode se manifestar, era isso. E na próxima aula a gente continua ainda dentro do poder constituinte originário.